Todos nós pertencemos ou temos o direito a pertencer a uma família, e cada família é única. Por isso não devemos comparar. O que importa é ter uma família para poder dividir os momentos bons e os não tão bons assim. Para Deus, os pais têm um valor infinito, porque a tarefa que o Senhor confia aos pais é de muita responsabilidade e não é uma tarefa simples. Como mãe, posso dizer que é a missão mais desafiadora da vida. Devemos nos lembrar que todo pai e toda mãe são filhos e trazem suas experiências boas e ruins que tiveram com os seus papais. E os papais de nossos papais, isto é, nossos avós, também tiveram papais. O que eu quero falar com tudo isso é que não devemos julgar nossos pais pelo amor, carinho, apoio que talvez eles não saibam dar na medida que esperamos. Certamente, eles também não receberam. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Talvez você gostaria que seu papai fosse mais carinhoso, por exemplo. Mas você já perguntou a ele se o papai dele era carinhoso com ele? Talvez ele só não tenha aprendido que os papais podem ser carinhosos com os filhos. Uma coisa legal é fazer perguntas aos papais para descobrir mais deles e da criação. Entenda também que eles são de uma geração diferente e que muita coisa muda com o tempo. Vamos ler e meditar sobre um texto de Eclesiástico, que é um livro do grupo de sabedoria do Antigo Testamento, para compreender o que Deus espera de nós enquanto filhos. Mas antes, dê uma força para essa catequista. Curtindo o vídeo é de graça e ajuda muito o meu canal a crescer e fazer com que esse conteúdo chegue até mais catequistas. Obrigada! Abra sua Bíblia no livro de Eclesiástico, capítulo 3, versículo 1 ao 16. Vamos lendo e refletindo sobre o texto. Versículo 1. Escutem-me, filhos, porque eu sou o pai de vocês. Façam o que lhes digo e serão salvos. Os pais são os nossos primeiros mestres, que nos ensinam sobre a vida e sobre a nossa fé. Mas outras pessoas contribuem para esses aprendizados. Seu catequista tem essa missão de ser uma extensão e auxiliar seus papais na educação da fé. O autor humano sobre a inspiração do Pai Divino trata seus alunos como pai e os chama de filhos. Pede a atenção para o que vai falar, pois isso pode garantir a salvação. Versículo 2. O Senhor quer que o pai seja honrado pelos filhos e confirma a autoridade da mãe sobre os filhos. Deus quer que os filhos honrem seus pais. Essa palavra, honrar, no português, fica um pouco difícil de compreender, mas em hebraico ela tem um sentido mais profundo. Honrar significa glorificar, enaltecer, dar orgulho aos pais, cuidar deles na velhice, dar sustento, não os fazer passar vergonha. Esse versículo ainda confirma a autoridade da mãe sobre o filho. Vamos nos lembrar que a cultura dos judeus é uma cultura patriarcal. Mesmo assim, quando se trata de filhos, sobre a inspiração divina, a autoridade da mãe é igualada ao do pai. Versículo 3. Quem honra o próprio pai alcança o perdão dos pecados. Que versículo importante e imensurável. Todos nós pecamos, somos falhos, mas o Senhor demonstra o quanto valoriza a missão dos pais, dizendo que aquele que honrar os pais alcança o perdão dos pecados. Versículo 4. E quem respeita sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Que lindo! Um tesouro na terra e no céu. A mãe que traz a vida, se não fosse o sim dela, você que assiste este vídeo não estaria aqui. Respeitar é o mínimo que um filho pode fazer. Mas vamos compreender o que é respeitar. Muitos filhos acham que respeitar é não gritar ou xingar. Isso não é respeito, é obrigação. Respeitar é respeitar a história de vida, suas fraquezas e forças, suas decisões. Respeitar é demonstrar gratidão pela vida, por tudo que recebeu, pelo prato de comida, pelos cuidados. Respeitar é seguir as regras enquanto estiver morando com eles. Muitas vezes, os filhos discordam das regras que os pais impõem, mas não conseguem entender que elas existem por um motivo.
Se não entende o motivo, pergunte para os seus pais serem claros em relação ao que querem e esperam de você. Entenda o que eles querem, para evitar confusões e acidentes. Respeitar é não dar respostinhas aos pais, assim como rolar os olhos e ser sarcástico. Você tem que tentar não piorar as coisas quando elas já estiverem tensas. Aprenda a controlar as suas reações para mostrar que respeita a autoridade da família. Versículo 5. Quem honra seu pai será respeitado pelos seus próprios filhos, e quando reza, será atendido. Hoje você é filho, amanhã será pai ou mãe. Assim como você trata seu pai e sua mãe, você vai tratar as demais pessoas na sua vida, e esse será o seu espelho. A forma que você trata as pessoas será tratado, em especial pelos seus filhos. Esse é um conselho que dou aos meus filhos. Quando forem escolher um relacionamento, seja de amizade ou namoro, veja como essa pessoa trata seus pais, pois é assim que ela vai te tratar. Portanto, é simples. Aquele que honra seus pais será honrado por seus filhos, e o Senhor vai honrar também as suas orações. Afinal, não terá motivos para ter a sua oração impedida. Versículo 6. Quem honra o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao Senhor dará alegria à sua mãe. Essa é uma promessa que encontramos também no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos. É o único mandamento com promessa positiva. Deus promete que aquele que honrar os pais terá vida longa. Muitos buscam de muitas maneiras ter uma vida longa, mas esquecem de observar esse mandamento de Deus. A obediência a Deus é a alegria da mãe, porque os mandamentos de Deus são bons, justos, íntegros. Que pai ou mãe não se alegram com a integridade de seu filho? Por isso, para alegrar nossa mãe, devemos observar e obedecer os mandamentos de Deus. Versículo 7. Quem teme ao Senhor honra seus pais e serve a eles como se fossem seus patrões. O temor é o princípio da sabedoria. Ser sábio não é ser inteligente, isso todos somos. Ter sabedoria é saber gerenciar a nossa vida, saber agir e reagir conforme o Senhor. Para isso, temos o nosso modelo que é Jesus. Cada família e cultura tem uma forma de educar os filhos. Não existe receita de bolo pronta, mas existe a palavra de Deus, e ela ensina que os filhos devem servir aos pais. O que o pai ou a mãe pede deve ser feito com amor e respeito. Mas infelizmente o que observamos nos últimos tempos são filhos fazendo seus pais de empregados. É como se essa instrução de Deus fosse invertida. Talvez porque muitos já não a conhecem. Muitos pais fazem tudo para seus filhos com a intenção de demonstrar um amor infinito, mas esquecem que o mundo não vai demonstrar esse mesmo amor. E como eles vão lidar com isso? Muitos, infelizmente, encontram drogas para lidar com essa frustração. Outros apresentam sintomas como ansiedade e depressão. Amar os filhos é fazê-los fortes, preparar para a vida, ensinar os valores de Deus. O Senhor não condena os pais por ensinar seus filhos, pedindo a eles para que realizem aquilo que eles são capazes de realizar. Pelo contrário, fazer aquilo que eles são capazes de fazer é mimá-los. E o mundo não vai mimar a eles da mesma forma que você o fez. Mas cuidado, também não é fazer dos filhos escravos e pedir tudo e ainda usar a palavra de Deus para justificar. Não se esqueça do temor a Deus. Seja sábio. Versículo 8. Honre a seu pai em atos e palavras, para que a bênção dele venha sobre você. A bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe arranca os alicerces. Não se vanglorie com a desonra de seu pai, porque você não conseguirá honra nenhuma com a desonra do seu pai. Pois a glória do homem está na honra do seu pai, e a desonra da mãe é vergonha para os filhos. Insiste no verbo honrar. O filho deve honrar seus pais com as palavras e atitudes, ou seja, de todas as formas. Dessa forma, o filho será abençoado pelo pai e sua casa, sua vida será respeitada. Alguns textos do Antigo Testamento falam de maldição, mas devemos compreender que não é que a mãe ou Deus vai amaldiçoar seus filhos.
É no sentido de que, quando não obedecemos a Deus ou a mãe, vamos colher coisas ruins, extremamente ruins. Não significa que foi a mãe ou Deus que enviou, mas a pessoa que colheu por não estar tendo uma conduta íntegra e reta conforme as orientações de Deus ou da sua mãe. O filho jamais deve querer ser maior que os seus pais. Eles vieram antes, têm mais sabedoria, já aprenderam muitas lições com a vida. Devemos ouvir seus conselhos. Versículo 12. Meu filho, cuide de seu pai na velhice e não o abandone enquanto ele viver, mesmo que ele fique caduco. Seja compreensivo e não o despreze, enquanto você está em pleno vigor, pois a caridade feita ao Pai não será esquecida e valerá como reparação pelos pecados que você tiver cometido. Mas um conselho de sabedoria é adicionado. Devemos cuidar dos nossos pais até o fim, em especial na velhice deles, quando talvez eles estejam um pouco caducos, teimosos, tendo muitos custos. Isso é honrar pai e mãe. Lembre-se que você também será um idoso. O mundo que você conhece hoje vai mudar e talvez você também tenha dificuldades para se adaptar e aceitar algumas coisas. Tudo o que você fizer aos seus pais na velhice deles estará sendo um exemplo para os seus filhos e assim eles vão lhe tratar. Versículo 15. No dia do perigo, o Senhor se lembrará de você e seus pecados se derreterão como a geada ao sol. Quem despreza seu pai é um blasfemador, e quem irrita sua mãe será amaldiçoado pelo Senhor. Precisamos imaginar essa cena, um gramado com geada e o primeiro sol que aparece derretendo o gelo. Assim afirma que acontecerá com os pecados daqueles que honram seus pais, vão derreter como a geada ao sol. Todo aquele que ouve esses conselhos de sabedoria do Senhor e as despreza, blasfema, ou seja, insulta a Deus, que permitirá que colha suas próprias consequências. Portanto, sejamos sábios para colher bênção em nossas vidas. Devemos honrar pai e mãe que nos deram a vida e nos amam. Devemos enaltecer, dar orgulho, respeitar os nossos pais em todos os momentos da nossa vida e da vida deles. Não é só os pais que devem cuidar de seus filhos, mas os filhos cuidar de seus pais. Isso é família. Isso agrada a Deus, que nos concede vida longa e digna. Amém? Vamos a uma atividade para fixar o conteúdo. O livro de Eclesiástico pertence a qual grupo de livros do Antigo Testamento? Letra A, Pentateuco. Letra B, livros de sabedoria. Letra C, livros históricos. Letra B, livros de sabedoria. Honrar significa: letra A, glorificar, enaltecer, dar orgulho aos pais. Letra B, hospedar, dar moradia. Letra C, não xingar os pais. Letra A, glorificar, enaltecer, dar orgulho aos pais. O Senhor promete que quem honra os pais terá: letra A, muito dinheiro. Letra B, muitos dons. Letra C, vida longa. Letra C, vida longa. O que o Senhor faz com as orações de quem honra os pais? Letra A, atende. Letra B, ignora. Letra C, não escuta. Letra A, atende. Dê aquela força para essa catequista curtindo o vídeo. Deixe nos comentários o que você mais gostou neste vídeo. Conheça o Instagram @vozconhecer e visite o site www.vozconhecer.com.br e conheça os cursos e materiais bíblicos. Continue assistindo os vídeos do canal. Paz e bem!